Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é uma rotina de quinta-feira, que eu não tenho integral, é só as aulas à tarde. Eu já comecei meu dia fazendo questões de seleção artificial, que é biologia. Eu gravei um pouco do caminho e aí eu já estava no IF, eram as 7 horas da manhã. Eu comecei a arrumar meu cabelo, porque sem ele estar arrumado eu não consigo fazer nada. Eu odeio o cabelo na minha cara e eu tô conseguindo deixar esse cabelo crescer, só passo raiva, porque eu deixo ele o dia todinho preso. E, bom, os planos de hoje era fazer questões de física, fazer simulado e ver um pouco do conteúdo de redação. Eu já tinha feito a redação da semana, então eu não ia fazer a redação nesse dia, eu ia revisar meus erros. E nessa reta final eu tô revendo um pouco dos repertórios que eu já utilizei em redações passadas e que eu tenho no meu caderno de redações também. Eu estudei redações nesse ano por eixo temático: meio ambiente, tecnologia, cultura, saúde. Eu acho que isso foi muito bom para mim. E aí eu já tava passando o meu hidratante de boca, que como eu tô usando Rocutan, eu falei isso no primeiro vídeo, mas pode ter alguém novo aqui. Eu tô usando Rocutan e aí a boca fica toda ressecada, os olhos, por isso eu tava passando aí o lubrificante ocular. E vamos pra biblioteca. Gente, eu adoro que eu chego lá tipo 7h30 e só tem as pessoas esperando pra abrir e a gente é um dos primeiros a entrar. É ótimo. Aí eu tava mostrando um pouco pra vocês como é a transição do bloco didático pro bloco central, que é onde fica a biblioteca, que é só descer essa escadinha aí e virar à esquerda, que aí você dá acesso à biblioteca. Eu cheguei mesmo na hora que o senhorzinho que a biblioteca tinha aberto, dá até pra ver. Ele abre a porta assim e espera alguém entrar. Todo mundo entrando, a biblioteca tava vazia ainda, que tinha acabado de abrir, né? E aí são a sala de estudo coletivo, tem a parte com computadores e tem o estudo individual, que é onde eu normalmente fico se eu estiver sozinha, que eu tenho tablet, né? E aí eu acabo estudando sozinha mesmo, quando eu preciso, como matérias como física, que eu tenho um pouco de dificuldade, eu preciso me concentrar bem mais. E eu começo tirando as coisas da minha bolsa, a garrafa, o caderno, tablet, o estojo e o fone. Nesse dia aí, eu tava terminando física elétrica. Eu tenho muita dificuldade com essa matéria, mas eu desenrolei bem até chegar em receptores, que foi assim, a pedra no sapato. Eu tive que ver por umas 2 semanas para poder conseguir entender o mínimo para fazer as questões. Eu ainda preciso revisar bastante. Eu ainda sinto que eu tenho uma lacuna muito grande nessa parte do conteúdo. Então é uma coisa que você precisa ficar revendo, né? Eu já estava terminando, então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer questões de receptores, só uma pausa para mostrar a organização da minha mesa, como normalmente fica, a bolsa lá no chão para não ter nenhum tipo de preocupação, e ainda não tinha chegado quase ninguém nessa biblioteca. Quando dá uma meia hora, ela lota. E aí eu tinha que corrigir as questões que eu fiz no ônibus, que eu não tinha como corrigir no balançado do ônibus. Tinha que fazer questões de receptores e geradores, circuitos elétricos ao todo, né? E tinha que fazer um simulado de elétrica. E o meu pensamento também era fazer uma lista de termologia como revisão, que eu tô apostando em revisões mais nessa reta final. Eu já falei isso pra vocês, mas eu gosto de revisar assim, com revisões passadas. Então, eu dei uma olhada no conteúdo hoje. Próxima semana eu vou revisar ele com questões. Se precisar, eu olho a matéria por videoaula, de novo. Se for preciso, sim, mas normalmente não é. Eu vejo só minhas anotações. E aí, daqui um mês, eu revejo de novo. Daqui 3 meses, eu revejo de novo. E aí, como, tipo, eu estudei termologia lá pra maio. Então, acabou que eu fiz essas revisões até agosto, mais ou menos. E já tinha... assim, já tinha passado muito tempo que eu tinha feito essas revisões, então eu senti necessidade de fazer de novo elas agora nessa reta final para não deixar passar nada. Na semana passada, eu não tinha conseguido concluir as questões de circuitos, que eu era para ter concluído tudo, só que eu não consegui,
mostrando um pouquinho pra vocês meu planejamento. E como eu falei, eu tava com muita dificuldade nessa matéria. Então, eu fazia uma questão e mesmo que eu acertasse ela, eu olhava a resolução pra ter certeza que eu tava fazendo do jeito certo e não por um achismo. E isso eu passei o primeiro horário todo. Eu só dou pausas pra ir no banheiro, que é coisa de 5 minutos. Tava arrumando minhas coisas. A gente tem um negócio de, tipo assim, um acordo entre os estudantes pra ninguém roubar ninguém. Só que eu não acredito nessas coisas não, porque eu acho que em todo canto tem gente ruim. E se eu for roubada, assim, quem sai perdendo é eu, né? Então eu sempre tenho que arrumar minhas coisas. E ir no banheiro. E depois eu volto e tiro tudo de novo. Aí eu tava fazendo a lista de termologia. Eu já tinha feito o simulado de física elétrica também, de elerodinâmica. E, gente, eu tô numa época que eu tô sentindo muita dor nas costas. E porque eu fico muito tempo sentado, né? De 5:30 da manhã até umas 8 da noite, que é quando eu chego em casa. Então, eu tô tentando mudar um pouco os locais. Eu achei esse canto no bloco didático que ficam uns bancos agora. Antigamente não tinha isso. E lá é bem vazio. Só ficou uma menina sentada assim no outro banco, sozinha. E tipo, um silêncio. Acho que ela tava mexendo no celular, enfim. E aí eu já fui merendar. Eu tentei mostrar um pouco pra vocês o que tinha na semana. Só que ficou uma gravação muito ruim. Então nem dá pra saber o que tinha. A fila tava até que pequena nesse dia. E era arroz e frango com banana. E as minhas ligas ali que eu uso. Depois disso eu fui pra sala de monitoria com os amigos meus. Eu tinha que fazer uma mentoria de redação que é do próprio IF, porque tem a professora de redação que ela tá passando pra gente fazer umas propostas e ficar com as mentoras do PIBID para elas corrigirem, que é tipo um laboratório de português que elas ajudam nisso. Como é obrigatório da disciplina, acabei fazendo mesmo que eu estude redação por fora e corrija por fora. Depois eu fiz um estudo um pouco sobre os erros que eu tinha errado no simulado de domingo passado. E depois eu estudei um pouco de redação, como eu tinha falado antes, sobre os repertórios que eu já tinha visto e tal. Isso aí sou eu mais uma vez indo no banheiro, porque pessoa que bebe mais de 2 litros de água no dia ainda tem ansiedade aí, né? Tinha acabado a garrafa também, tinha secado. Então tinha que ir, né? Não tem muito o que fazer. Depois eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo, que eu falei pra vocês, até fechar a sala de monitoria, que fecha às 12 horas. Aí eu fui almoçar. Nesse dia meu namorado não tava me acompanhando, porque ele só ia chegar 1:30. E nesse dia eu tenho aula de... Isso aí, só pausando o que eu tava falando, isso aí era uma rodinha que o professor tava tocando instrumento de capoeira. Aí eu achei legal gravar, mas nem deu pra escutar nada. Um pouco de como é o almoço pra vocês. Sim, aí nesse dia eu tinha aula de... como é? PP3, que é a mesma coisa de Prática Profissional 3, e PWeb. Quinta-feira? Isso mesmo. Só que tava tendo um evento que era meio pra gente, assim, conhecer mais a fundo o IF, tava com vários stands, e o professor de PP3, ele pediu pra gente ir e fazer um resumo sobre pelo menos 2 banquinhos dessa. Aí, mais tarde eu vou mostrar pra vocês, mas teve até batalha de rap e tudo. Foi muito legal nesse dia. A gente ficou de 1:30 até as 3:30 lá. Mas nesse momento agora, que a gente tá só andando, a gente só deu uma passeada assim pra ver como é que tava. E olha isso aí, gente. Tava tudo assim, coberto, tudo bem preparado. E eu fiquei esperando, junto com eles, olhei meu local de prova do Enem. E, além disso, a gente ficou esperando meu namorado chegar pra poder a gente começar a fazer os resumos e olhar o que tinha. Ei, que grito medonho! Olha isso! 3, 2, 1, nada de talento, esse cara aqui ele não é um pensante. Sabe por que, mano, você aqui não vai avante? Porque pra você vai ser o teco preto. Pra quê? Se tem um diamante negro. Diamante negro, você é fraco, contra um picão, você é sustão, o branco preto se uniu. Esse é o argumento, é cheio de bolacha, vocês são só poção preto.
Nisso a gente ficou uma meia hora olhando, só que ela tava acabando. E aí, como meu namorado tinha chegado, a gente ficou meio que rodeando as banquinhas pra ver quem é que tava pronto pra gente fazer isso logo. Tinha tudo quanto era coisa, gente. Tinha da Jaque, que é a parte de teatro da SEC, que é os... É tipo uma semana cultural e de jogos que a gente tem aqui no IF. E tinha de química, tinha de ficações, tinha aí os postzinhos, acredito que sejam dessas já da próxima SEC, que é a última que eu vou poder prestigiar. Tinha de telecomunicações, eu acho que de manhã tinha da Huawei também, que é um dos laboratórios que tem lá no IF. Já estavam ajeitando tudo, porque tinha ocorrido de manhã, mas acho que eles tinham desmontado umas coisas. Eu mostrei um pouco para vocês o que eu tava vendo, mas eu acabei só chegando perto da de telecomunicações, que tinha esse drone aí gigantesco. Eles estavam montando ainda a apresentação, então a gente ficou lá esperando. E depois a gente se interessou muito por uma que era para pessoas com necessidades especiais. Então, pessoas com TEA, que eram cadeirantes, pessoas com baixa visão, e eles tinham toda uma mesa com estímulos sensoriais pra gente ter uma noção de como é estar na pele de pessoas assim. E aí, meu namorado testando, ele começou a jogar bola pra ter essa experiência. E eu vou deixar com vocês o vídeo, porque é muito engraçado tentando fazer isso. Porque dentro dessa bola, ela tem tipo um sininho. Só que não dá pra escutar com tanto do barulho que tinha. Ei, não pode brincar com isso. Ei, ó, silêncio, vocês. Vai jogar também, é? Vai jogar também, peraí que no final. Ai, meu Deus, que agonia. Quem é que tá falando comigo? Eu tenho. De Cascavel, mano, de Cascavel. De Cascavel. Já pode comer, joga no chão. Chuta. Meu Deus! Eu não entendi muito bem. Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Deixa eu ir embora! Esse barulho não é nada pra gente, certo? Pra nós ouvintes comuns. Tá? Eu tiro. Fica assim, eu boto óculos. Eu tiro. Mas aí pra... Ai, quase deu certo. E aí depois dessa brincadeira toda, o meu namorado quis testar como é que era andar na cadeira de rodas. E ele saiu por bem uns 10 minutos com um amigo nosso, dessa forma, pra poder testar. E eu fiquei lá no pátio, deitada, porque eu tava com muita dor nas costas. E eu fiquei lá por um tempinho, esperando eles chegarem. Eu fiz essa gravação linda. Eu acho tão bonito, gente, isso aí, esse canto tão ventilado. É a coisa mais linda. Há anos. É o cameraman. Acho que vai estar louco. Eu não entendo porque, tipo, tem esses eventos, né? Só que o povo não era pra ir. Aí fica um eventinho só fica
E aí, minha gente, depois disso, a gente ficou sabe aquele mesmo canto que eu fiquei de manhã? Que eu tava com dor nas costas? Mesmo canto, só que eu fiquei no chão. Primeiro eu fiquei estudando um pouco sobre física, de análise dimensional, e depois eu fiquei lendo meu livro até das 4 horas da tarde, que era o horário da aula de programação web. Aí meu namorado me gravando, fazendo graça. Eu tô adorando esse livro, galera. Só que, tipo, ele é muito grande e eu não tô tendo tempo pra ler. Aí eu tô, tipo, há um mês nele e eu tô só na metade ainda. Aí fica difícil, né? Eu fico tentando, tipo, arrumar tempo pra ler ele, sem prejudicar meus estudos também. Mostrando a sala de aula vazia e o quanto eu ainda já tinha estudado nesse dia. Que é bem normal, dentro dos meus padrões que eu consigo fazer. E nesse dia eu fiquei muito feliz que eu consegui ir junto com uma colega minha pra casa de ônibus, pra casa de carro. E eu cheguei em casa, tipo, muito cedo. E ainda consegui estudar mais depois. E é isso, um beijo e tchau!